Dick Cavett Show. Tá para começar o Dick Cavett Show, mais um desses programas genéricos de entrevistas dos Estados Unidos que o Brasil insiste em imitar com relativo sucesso. O apresentador avisa que vai receber um convidado potencialmente doido. But here's a man who once said about himself, the only difference between myself and a madman is that I am not mad. We'll see. Aí entra um homem com um tamanduá numa coleira. Ele joga o tamanduá no chão como se fosse assim uma bola de bocha, sei lá. Pouco depois, o tamanduá, claramente desconfortável com os seguidos abusos que sofre, se agarra à mesa, como se não quisesse sair dali. Aí, em instantes, o bicho é atirado de novo, dessa vez no colo de uma outra convidada. O homem fazendo essa entrada nada discreta no programa genérico de entrevistas é ninguém menos que Salvador Dalí, o autor, entre outras coisas, disso aqui. A Persistência da Memória, obra icônica de 1931. É muito difícil dar uma dimensão do que isso aqui representa para a história da arte. Só que o entrevistador, naquele ano de 1970, certamente não estava nem um pouco interessado. And no message and no explanation. Sometimes after 20 years, some scientific people tell this perhaps means this or this, but every of these Dalian images remain in one complete mystery. Buji buji. I just wanted to do that. I don't know why. I don't know what came over me. I'm sorry. O tamanduá, por outro lado, tem toda a atenção do apresentador. And it's an angelic animal. Angelic animal. Look, can we get a look at him? He's really great. I don't mean... Because le tongue. Le tongue is exactly represent the molecular structure of desoxyribonucleic acid. Well, I think we all agree on that. Foi entre uma grande guerra e a outra que o mundo das artes ficou loucão. Na Paris da década de 20, surgia um movimento artístico chamado de surrealismo. Esse movimento foi influenciado diretamente por Freud e suas explorações da mente humana. O que o surrealismo faz é tentar abrir espaço para que o inconsciente humano se manifeste através da arte. Liderado pelo escritor André Breton, o misterioso movimento fez um esforço para se deixar entender em 1924 com o Manifesto Surrealista. No texto, você encontra uma crítica contra a lógica e contra a racionalidade, coisas consideradas pelo movimento como elementos de um jeito incompleto, superficial e rasteiro de entender o mundo, diz o manifesto. A atitude realista é fruto da mediocridade, do ódio e da presunção rasteira. É dela que nascem os livros que insultam a inteligência. A mania incurável de reduzir o desconhecido ao conhecido, ao classificável, só serve para entorpecer cérebros. Hoje em dia, os métodos da lógica só servem para resolver problemas secundários. O que esse texto quer dizer é que, mais que olhar para o mundo, pensá-lo e racionalizá-lo, o artista precisa senti-lo e aí expressá-lo, deixando vazar, claro, suas verdades mais íntimas. A produção surrealista, acumulada desde a publicação do manifesto, certamente ajuda a dar sentido ao texto do Breton que a gente acabou de ler aqui. Todo esse interesse pelos mistérios das profundezas da mente humana não descarta o interesse do surrealismo por coisas mais palpáveis e imediatas, tipo a política. Em 1930, o movimento soltou um outro manifesto, mais uma vez escrito por Breton. Só que a essas alturas, a situação da Europa Ocidental era muito mais tensa. Em função disso, o segundo manifesto surrealista é muito mais político e posiciona o movimento ao lado dos marxistas, diz o texto,
tive de defender o surrealismo da acusação de ser um movimento político anticomunista e contra-revolucionário. O surrealismo se considera indissoluvelmente ligado à marcha do pensamento marxista. É desse movimento que Salvador Dalí se tornou um símbolo, só que, curiosamente, uma das parcerias de Dalí foi justamente com o Walt Disney. Mais capitalista, impossível. Time stretches on. All the news artist Salvador Dalí wants you to see. Dateline Hollywood, November 1945. World-famous surrealist painter Salvador Dalí and animation pioneer Walt Disney have reached a decision to produce a surrealist animated film in a new medium never yet tried. A parceria entre Salvador Dalí e Walt Disney foi muito celebrada na época. Não se sabe exatamente o que saiu da cabeça de quem, mas a animação imaginada pelos dois, deveria contar a história de paixão entre um deus eterno e indestrutível e uma humana, de existência efêmera e frágil. As descrições desse filme, feitas pelo Salvador Dalí e pelo Walt Disney, mostram o abismo que existia entre as mentes desses dois homens. Primeiro, ouça a descrição que o Salvador Dalí fez do filme na época. Ele disse: será uma exibição mágica dos problemas que a vida enfrenta no labirinto do tempo. Agora, veja como o Walt Disney descrevia o mesmo filme, a mesma coisa. Para ele, o filme seria uma história simples sobre uma garota que busca seu verdadeiro amor. Essa diferença enorme nas duas sinopses pode indicar algum descompasso entre as visões do artista e do capitalista que estava bancando a coisa toda. This is not so important because see somebody catch only a little piece of my ideas, this is absolutely sufficient because Dalinian ideas possess one tremendous power of germination. O filme acabou não sendo realizado, mas oficialmente a razão para esse projeto ter sido escanteado não é esse descompasso aí não. Oficialmente a história é de que a Disney estava muito preocupada com a viabilidade financeira do projeto, isso numa época em que as finanças da companhia não iam lá muito bem não. "58 anos depois do anúncio da parceria entre Dalí e Disney, veio a animação Destino. É difícil de saber quanto do projeto original se expressa nesse curta de animação que foi lançado em 2003. É possível reconhecer a obra de Dalí aqui, definitivamente. Alguns dos temas que são vistos no conjunto da obra dele se fazem presentes em Destino. Transformação é um deles. O sino, somado à silhueta nua, veste a mulher. A formiga pode se transformar num homem de bicicleta. Dois rostos bizarros sugerem a silhueta feminina, coisa frequente em Destino. Essas transformações trazem para a arte as misteriosas associações produzidas pela mente humana, o que honra a origem do movimento surrealista e o seu vínculo com as ideias de Freud. Destino, que está disponível aqui no YouTube, é mais fácil de sentir do que de interpretar. É o que convém a uma obra que pretende ser enquadrada dentro de um movimento cujo primeiro manifesto recomenda deixar de lado a mania de reduzir o desconhecido ao conhecido. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Se a gente quiser ver esse mundo ser mais justo, a gente vai ter que agir para que essa justiça aconteça. Estou dizendo isso para pedir, se você quiser, claro, manifeste seu apreço e sua gratidão pelos profissionais de saúde. Como você viu aí, se depender do governo e do governante, isso
Não vai acontecer. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa ouve um podcast exclusivo e também aparece aqui no finalzinho, que é para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente está vendo aí o Gustavo e a Adriana. Nesse dia 12 de junho, eles comemoraram 11 anos juntos. E aí o Gustavo manda para a Adriana a mensagem que segue. Diz ele: já passamos de 1/3 dos 30 anos que vamos ficar juntos, né? São 11 anos do seu lado, que me fizeram uma pessoa muito melhor e muito feliz. Te amo muito. Obrigado por ser tudo pra mim. Beijo, gente. Valeu! E desculpa, era pra ter entrado ontem, no dia 12 de junho. Valeu, até!